Olá, caríssimos estudantes, caríssimos professores, sejam bem-vindos ao nosso componente de educação física. Conosco, o professor Joalan, professora Iris, tá? E a gente quer saber, vocês estão realizando aí todas as atividades sugeridas? A gente espera que sim, né, prof? Exatamente. E aí, professor? E aí, garotada, tudo bem com vocês? Então, estamos aguardando aí os registros das atividades, tá? A gente fica muito feliz em receber esses registros. Então, tira a foto aí com o professor, com os alunos, fazendo as atividades aí em sala de aula, na quadra, tal, no espaço que você tiver disponível aí. A gente vai amar receber cada uma das fotografias aí que vocês tirarem e mandarem pra gente, tá bom? Pode mandar um trechinho aí da prática, da vivência de vocês, aqueles momentos mais divertidos, mais dinâmicos aí, as adaptações que são feitas aí durante a aula, o espaço que vocês estão realizando. Olha, prof, eu tô debaixo aqui da mangueira e a minha turma tá todinha realizando a prática aqui. Olha só que cenário lindo, a gente quer também conhecer, tá bom? Eu procurando a mangueira que ela tava debaixo. Foi, cadê a mangueira? Como a gente trabalha em diversos espaços dinâmicos, né? Imagina aí você debaixo de uma mangueira, né? De diversas árvores assim frondosas, com a sombra muito boa. Então, fique à vontade, tá bom? E aí nós estamos hoje na aula de número 11. A aula de número 11 tem uma temática muito interessante. Olha só essa temática. Tribos urbanas e suas manifestações nas práticas corporais. Ixi, professor, não sei nem o que você vai falar. Calma que a gente vai te explicar tudinho, tá bom? Já te pergunto, já começo logo antes de mostrar a agenda te perguntando. Você faz parte de alguma tribo? Eita, isso, tribo? professor, conversa. Professor, eu sou indígena? Se não sou, será que só está relacionado a isso? Não, gente. A formação de vários grupos que se divertem de formas diferentes. E a gente vai ver isso nessa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. E como que isso está ligado à educação física? E aí nessa aula de número 11, a gente vai falar aí muito, gente, sobre a identidade, sobre a cultura, sobre a diversidade, sobre a inclusão, prof. Joalan. Eita, inclusão, a área que eu gosto pra caramba, tá? Isso. O que mais que a gente vai falar, prof? Então, vamos falar de sentidos e significados das tribos urbanas, tá bom? Características das tribos urbanas e também um pouquinho mais aqui sobre espaços urbanos e práticas corporais nas tribos, tá? E tribos urbanas e adolescências. Algumas reflexões. Será que eu estou numa tribo certa? Será que eu estou na tribo errada? Eu construí a minha tribo? Como é que isso funciona, tá? Vamos lá. Isso, como que é desenvolvido aí esses grupos, né, sociais aí. E a gente já começa entendendo um pouco dessa questão da identidade, da cultura, da diversidade e da inclusão. E isso não é de hoje, tá, gente? Então a gente sempre vai fazer parte aí de algum grupo. Ah, eu gosto daquele grupo que curte música de rock, pauleira. Eu já sou do grupo mais do sertanejo, do pagode, tá? Ah, eu já sou do grupo que gosta ali de um skate, de um patins, entendeu? E é disso que a gente está falando quando se refere aí a tribo, gente. Formação de grupos, né? De grupos sociais aí que desenvolvem diversas atividades. Tá bom? Na pandemia surgiu muito o grupo do pedal. Aí vamos pedalar, o grupo do pedal. Isso, eu fui uma dessas. Eu também. Eu fui uma dessas. E aí, dentro dessas tribos urbanas, a gente entende, então, que são grupos sociais que se formam em ambientes urbanos. Mas em ambientes rurais também deve dar de fazer, né? Com certeza. Até Com porque certeza, tem né? lá interesses parecidos, valores culturais semelhantes e estilos de vidas específicos ali. Então, cada uma dessas pode ser uma tribo diferente, com características, com pessoas que tenham características únicas, mas que acabam se encontrando ali e tendo relações legais entre elas, tá? E já a gente vai conhecer as principais aí. Então, as suas manifestações aí nas práticas corporais são uma parte aí essencial da sua identidade cultural. Faz parte ali daquele meio, faz parte daquele movimento em que cada um interage, tudo bem? E aí, olha só, as tribos urbanas, elas vão moldar aí a identidade por meio de práticas corporais específicas. A gente mencionou há pouco aqui dos grupos dos pedais, né, prof? Exatamente. Na pandemia. E a gente se reconheceu aí nesses grupos de pedais, nessas tribos do pedal, né? Mas também existem outros grupos que são da corrida, né? Tem outros grupos que são do skate, né? A gente está falando aqui de práticas corporais, de movimento humano,
Mas dentro desse urbano, a gente tem outras práticas que não são necessariamente aí corporais, mas que também têm características aí semelhantes, né, que se orientam. Dentro dessas práticas corporais, a gente pode ver grupos de danças, esportes ou até mesmo atividades físicas que estão aí associadas ao estilo de vida desses indivíduos. Isso. A expressão cultural, ela é fundamental para essas tribos, tá bom? Através de roupas, gestos, ritmos e movimentos que se caracterizam nas suas práticas corporais. Então, as pessoas que começam a juntar-se ali, elas desenvolvem uma cultura. E se é a galera do pedal, a gente desenvolve lá o tipo da bike, o tipo da roupa que vai usar, a cor da camisa que vai pedalar. Se é a galera ali de um outro esporte, do voleibol, do futsal, aquele tipo de chuteira, aquele tipo de tênis. Então, aquela cultura, aquele jeito de falar, o pessoal do skate tem um jeito muito característico, né, de se vestir. Então, cada grupo, cada tribo dessa vai ter lá suas características que podem estar atreladas à cultura, à vestimenta ou até mesmo ao modo de falar. Exatamente, aí você já está se identificando com alguma coisa, né? Eu estou sabendo. E antes da gente passar para o próximo slide, eu já quero que você registre e nos diga qual é a sua tribo, ou as suas tribos, né? Se você permeia aí por várias outras, tá bom? E se você é o cacique ou não, né? Porque sempre tem o cara aí que idealiza, que monta ali, ou a moça que idealiza e monta ali o grupo todinho, que não deixa ele quebrar. E aí a gente leva em conta também a questão da diversidade, uma palavra muito recorrente aqui nas nossas aulas, é a questão da diversidade. A gente sempre fala que é diverso, né, que é diferente, né, e quanto que isso influencia. E também a questão da inclusão. Então a diversidade cultural, né, ela é enriquecedora, ela nos favorece, tá? Abordar manifestações corporais aí das tribos urbanas, então nós devemos aí promover o respeito, né? Buscar e observar quem são os diferentes, as suas formas de se expressar, de dialogar, de mostrar a sua essência, né? Mas sempre com respeito. Muito bem. E aí agora a gente começa a entender um pouco mais sobre os sentidos e também o significado dessas tribos. Lembra, quando você já começa a olhar aqui esses grupos, lembra assim na sala de aula, desde sempre, eu acho, antes de eu nascer, já vem aquela expressão, os nerds. Seria uma tribo? Seria uma tribo. A tribo dos nerds. Ninguém mexia lá. Menino, eu era da tribo dos nerds, tá? Depois que eu fui mudando de tribo, depois eu fui excluído das tribos. Até hoje eu ainda estou nesse grupo. Né? A gente tem o grupo aí dos punks, dos red hots, né? Dos metaleiras. Tem muita coisa, né, gente? Na época lá que eu estudava era o Zemo. Isso. Vai aparecer na aquele sala. Cabelinho aqui mais pra cá. Se vestindo todo de preto, né? A gente vai ver já essas características. Então, as tribos urbanas, né, é uma expressão de ethos contemporâneo. Então, ela representa formas de estar típicas de um mundo globalizado. Então, isso é muito novo, é muito nosso, né? É muito temporal. Então, o conceito de tribos urbanas ele é atribuído pelo sociólogo francês Michel Malfaloz. Tá? Se você souber falar francês melhor que eu, você vai conseguir pronunciar direitinho, tá? E as tribos, elas representam aí um importante contexto socioafetivo alternativo. Por quê? Às vezes, o seu único ambiente afetivo ali é a sua família. E a partir do momento que você encontra pessoas que corroboram ali com seus pensamentos, com seu jeito de ser, com a sua cultura, você começa a ter uma relação socioafetiva com elas, tornando aí um segundo lugar, um lugar alternativo de você se relacionar afetivamente fora lá da sua família, seu ambiente familiar. Muito bem. E aí, como, Prof. Iris, que nós podemos definir, então, essas tribos urbanas? Então, as tribos urbanas, caríssimos, elas podem ser classificadas aí como grupos, né? Grupos de pessoas aí que têm aí os mesmos interesses, né? Em comum aí, as mesmas ideias, os mesmos hábitos, tá? Muito parecidos, muito similares aí. A sua maneira de vestir, o mesmo gosto musical, tá? As mesmas interpretações de vida. Então, assim, elas se reúnem, né? E expressam ali as suas habilidades. A gente também vê aí como na forma aí de agrupamentos. A gente está falando o tempo todo de grupos, não é? Pois é. São semi-estruturados, constituídos aí
predominantemente de pessoas que se aproximam dessa identificação que é comum, desses rituais, desses elementos de cultura que são pertinentes aí. E expressam aí os seus valores, os seus estilos de vida, a sua moda, né? Sabe aquela pessoa estilosa e tem um grupo que é o grupo dos estilosos? Então aquela tribo ali faz parte dos grupos estilosos. Eu era do que não sabia se vestir. Outros aí curtem determinados tipos de música, outros atividades de lazer que são típicas aí de cada espaço, de cada tempo, de cada momento. Então a gente já começa a entender muito bem aí sobre essas tribos. E aí vamos ver um pouquinho mais sobre essas características, né? Características dessas tribos urbanas. Olha só. Então, são comunidades aí empáticas, né? Que elas se identificam ali uma pessoa com a outra, organizadas em torno de compartilhamento de gostos e de formas de lazer. Então, professor, por que a galera se juntou? Porque ela achou algo em comum que gostava ou que gosta de fazer e acabou se juntando para fazer isso em grupo, tá? Os vínculos comunitários, eles perduram enquanto se mantém o interesse pela atividade. Então, exemplo, minha galera do pedal lá. Enquanto a gente estava pedalando, tinha bastante tempo ali por conta da pandemia, a gente não estava podendo sair, não trabalhava em home office, né? E aí a gente pedalava, então, todos os domingos. À medida que as coisas foram voltando ao normal, o grupo foi se dispersando, porque já não pedalava mais com tanta frequência. Então, o interesse por aquela atividade que nos unia no grupo foi se perdendo e aí o grupo foi se desfazendo. Então, enquanto a atividade perdurar ali, o grupo se perdoa. E as tribos são formadas aí pelos laços de identificação, né? Então, as pessoas se identificam ali uma pela outra, uma pela atividade da outra e formam os grupos e continuam ali trabalhando juntos por um bom tempo. E muitas vezes cria-se aí um personagem, uma persona que a gente chama. E aí essa persona, gente, leva em consideração aí um perfil, um personagem ali, um enredo que é imaginário, tá? Que vai configurar uma identidade daquele grupo, tá? Vai trazer a exposição de determinados elementos que muitas vezes são subjetivos, tá? Que tem aí uma ocultação de alguns outros, né? Porque se sente pertencente àquele grupo e se identifica daquela forma, tá? E traz aí um determinado tipo de papel, né? Um papel da sua identidade, do seu grupo. Dentro dessas características também a gente consegue perceber uma sensação de pertencimento, uma coletividade, uma estética própria, uma diversidade. Olha a palavrinha de novo aí, né, prof? Né? Tá vendo? Apesar de estarem lá em grupos com coisas semelhantes, ainda assim são diversas. São diversas da sociedade, são diversas dos outros grupos e ainda tem a sua diversidade própria ali dentro do próprio grupo que juntou-se, tá? Muito bem. Essa questão de sensação de pertencimento, né? O indivíduo desde sempre, gente, se a gente for olhar o contexto histórico, desde sempre o indivíduo ele tem essa necessidade de fazer parte de um grupo, né? E esse grupo que a gente dá nome aqui agora de tribo é que ele vai fazer parte. Então é provavelmente um aspecto de maior destaque aí da tribo, a questão do pertencer, tá? Então vai ser levado em consideração o quê? Vai ser levado aí em consideração que normalmente são jovens, né, que fazem parte aí desses grupos. A todo momento eles buscam aí fazer aí parte de alguma coisa, de algo, para não se sentir isolado, tá? A gente tem diversos casos aí de tentativa de fazer parte de um grupo. Eu faço parte do grupo lá que é dos esportes, que vai para aquelas competições. A gente vê muito isso na faculdade, né? As ligas esportivas. Hoje em dia está muito em voga isso aí. Isso, muito bem. Outro ponto interessante, além do pertencimento, é a questão da coletividade, né? O que dá para fazer ali em prol do coletivo, né? Dá para cooperar ali. Então a gente observa aí traços muito comuns nesses indivíduos, né? Que tem esses interesses aí também, a questão da coletividade. Então a gente tem essa característica que é bem óbvia, né? Tanto é que eles estão ali juntos. O grupo dos escoteiros é um outro tipo de grupo, né? Senso de coletividade, de pensar na comunidade, de trazer benefícios para o grupo, né? Desse crescimento ali daquele grupo. Outro ponto, prof, é a estética própria, né? Isso. Então, muitas tribos podem ser identificadas aí por meio de vestimentas e acessórios. Lembra que eu falei da galera do skate, né?
como é o caso da tribo punk, por exemplo, tribo de motoqueiros e hippies. Então, tem lá suas características próprias, os motoqueiros sempre lá com o estilo da moto próprio, de jaquetas bem pretas lá, com desenhos na moto. Os punks com seus cabelos lá diferentes, roupas um pouco mais exageradas, né? E você tem sempre as características. Por exemplo, você pode ver alguém aí que pratica um determinado esporte pela sua característica de vestimenta. A galera do basquete, ela anda assim com roupas mais soltas, mais leves ali pela prática do esporte. Outros de outros esportes, por exemplo, o voleibol, andam com roupas um pouco mais curtas, mais regatas ali, mostrando lá os braços, por conta da prática do esporte. Então, ela cria aí uma estética própria, você acaba identificando o grupo, o que ele faz pela vestimenta, pelo jeito de se vestir dos componentes dele. Muito bem, então a gente consegue identificar aí os perfis de cada grupo, não é? E aí, de novo, essa palavrinha, prof. Olha só. Meu Deus, a gente tem que arrumar outra. A unidade 1 foi basicamente sobre diversidade, né? Diversidade em todos os sentidos. E aqui a diversidade, né? Mesmo que em um grupo a gente tenha muitas características que são comuns, a gente tem indivíduos diversos, né? Cada um pensa de um jeito, se comporta de um jeito, né? Busca ali as suas particularidades, as suas similaridades, né? Mas cada um respeita aí o direito e a liberdade do outro, né? A liberdade de se expressar, né? Mesmo porque se eu sou lá do grupo que gosta de roupas pretas, o meu cabelo já é cacheado, o outro cabelo é liso, o meu cabelo é pra cima, o outro já é pra baixo, eu gosto de pintar as unhas de preto, o outro já não, já gosto de colocar mais os acessórios de preto, né? Mas eu tenho aquele perfil que é similar, que no caso aí, entre aspas, seria a cor preta, né, na utilização. Mas aí como cada um vai se vestir, como cada um vai se comportar ali, é muito particular. Muito bem. E aí agora a gente começa a observar os espaços urbanos, né? Os espaços aí das práticas corporais, e a gente começa a observar um pouco mais aí essas tribos urbanas. E a gente já falou vários exemplos aqui relacionados às práticas corporais. Então bora conhecer mais um pouquinho aí. São muitos exemplos, né, das tribos no Brasil e no mundo. E por conta da globalização, esse número tende a crescer cada dia mais e mais. Vai sempre surgir um novo grupo aí, sempre uma nova forma de se expressar. E hoje com a internet ficou muito fácil, né? Antes a gente só tinha acesso ali ao grupo, a fazer grupo com a pessoa da minha escola, do meu bairro, da minha sociedade ali pertinho, aonde os olhos alcançassem, né? Hoje os olhos alcançam em a tela e você pode fazer grupos diferentes com várias pessoas do mundo. A galera que curte o inglês, a galera que curte determinado jogo, a galera que gosta de determinado anime ou desenho. Então, isso você também pode construir esses grupos aí através hoje da internet de uma maneira bem mais fácil, bem mais ampla também, tá? E como que a gente pode reconhecer aí as práticas e a imagem social de cada tribo, né? Então, é o compartilhamento de alguns códigos. Às vezes o grupo se caracteriza e usa aí gírias, jargões, uma música daquele estilo lá, pautas de comportamento e também hábitos e elementos estéticos, né? Muito à vista aí o estilo de se vestir, de adornar e expressar-se por meio do corpo. E também tem as práticas sociais, professora. Sim, nas práticas sociais a gente vê elas como relativas ao comportamento político, né, as formas de lazer, de circulação, de se apropriar de um espaço urbano e até mesmo da cultura, tá bom? Comportamento político, o pessoal da tribo da revolução. Vamos... menos, menos. Revolução. São exemplos aí, a gente tem os punks, tem os emos, tem os diques e tantos outros aí para representar aí essas tribos que a gente mencionou. A gente também traz o quê? Os funkeiros. Eita. Olha quem gosta de funk aí, né? Eu gosto do funk das antigas, não do funk atual, mas tudo bem, né? A tribo do funk, ela surgiu aí justamente com esse estilo mais musical, né? Que tem aí origem nas favelas, em 1970 no Rio de Janeiro. Além aí de se identificar com as letras das músicas, os funkeiros são caracterizados pelo uso de acessórios, né, como correntes de ouro, como roupas de marcas famosas e até de ostentação. Eu já curto mais a questão da música mesmo, né?
A gente também tem os hipsters, tá? E aquela vibe tranquila lá, tá? O termo hippie, ele foi criado na década de 40, tá? 1940. E está relacionado às pessoas que vivem um estilo de vida alternativo, diferente dos demais aí. Diferente do que se vive a grande massa, né? Ou seja, ele é voltado para quem gosta ali da música alternativa. Todo mundo escuta determinado tipo de música. Opa, quase minha mão foi embora aqui. Todo mundo escuta determinado tipo de música. Aí os hippies não, escutam outra, tá? Então, eles mantêm um estilo de vida mais vintage, né? Consome aí literatura, cinema, artes visuais. É uma galera diferenciada lá. Também gosto os disso, hippies. prof. Também gosto muito. A senhora é hippie, professora? Eu sou hipster. Hipster, tô me sentindo Hipster. agora. Hipster. Eu gosto dessa questão do vintage, eu gosto das artes visuais, gosto ali também da literatura. Eu gosto de consumir esses itens que foram mencionados aí. A gente tem também os nerds, que eu já falei, que né? Eu ainda não saí desse grupo. Não, eu saí do grupo dos nerds, fui promovido. Fiquei no grupo só meu, tem eu e eu nele. E nessa terminologia aí, a partir surge aí em 1951, ela é utilizada aí para configurar aí um grupo de pessoas que gostam de leitura, mencionei anteriormente, né, que gostam das ciências, que gostam dos quadrinhos, que gostam das séries, que gostam de tecnologia, né, que são aí altamente intelectuais, porém têm poucas habilidades sociais, tá? Isso aí são características que são muito predominantes aí nesse grupo. A gente tem mais grupos? A gente tem mais grupos. Tem grupo de escoteiros, você já conheceu o grupo de escoteiros? Conheço. Eu tenho uma amiga minha que ela é escoteira, ela organiza um grupo. Até quando meu filho tiver idade, eu falei, vou socar ele lá para ele aprender a ser escoteiro também. Que hoje eu não sei dar um nó, eu acho muito legal os nós que eles dão lá. Então, esse grupo, né, ele pertence ao grupo de tribos urbanas também, que expressam em formas comuns e específicas de sociabilidade. Assim como os outros também, as tribos representam um importante contexto socioafetivo alternativo. Lembra daquilo que eu falei? Não ser somente a família lá, também tem pessoas que você se identifica, que te acolhe, que te recebe bem no outro grupo que você participa. Então, um grupo alternativo socialmente falando, socioafetivamente falando. Você acredita que quando eu era criança eu tinha vontade de fazer parte desse grupo também de escoteiros que eu Acho mó legal, né? O pessoal tudo bonitinho tudo lá, alinhadinho, organizado. Eles tinham diversas práticas aí que remetiam aí algumas práticas do quartel, né? Algumas aprendizagens eu achava super interessante aí. Me amarrava também, gostava da aventura, né? De desbravar, de sair lá, de fazer as coisas com artesanato, com coisas da natureza. Infelizmente não tive a oportunidade. Mas meu filho... E aí a gente tem outros diversos grupos, né, que a gente poderia citar aqui. Eu vou falar ali o que está em amarelo, o professor fala em rosa, depois a gente fala o último aqui. Góticos, hippies, as patricinhas, tá? Os playboys. Nem sei se usa mais essas expressões, patricinha e playboys, prof. Será? Patricinha, às vezes. Playboy eu vejo muito pouco. Né? Vou perguntar dos meus alunos, aos universitários do ensino médio. Os skatistas que a gente mencionou anteriormente, os metaleiros, os drag queens, hip hop, clubs. O que mais, prof? Aí vem os nomes em inglês. Se eu errar, você pronuncia direitinho depois aí na tua sala de aula, tá? Os skinheads, os punks, motoqueiros, roqueiros, os greys. Gruges? Os gruges. Então, os Rastafari, né? Que é o pessoal do cabelo lá. Step up. E os emos. Isso. Tem os bikers, os geeks, os veganos, os dockers, cosplayers, indies e um monte que deve estar surgindo aí agora neste momento também, que você possivelmente sabe e a gente ainda não sabe, mas que vocês vão nos dizer aí a partir dessa aula, tá Os bom? cosplay é legal. Se você faz parte do grupo cosplay, faça um cosplay da professora Iris e manda foto pra gente. Do professor Galo pode fazer também. Faz. Como vocês nos enxergam. Tem um grupo aí do basquete que a gente mencionou aqui, e aí o basquete de rua, gente, que é uma mescla aí de dança, de música, de esporte, vem se desenvolvendo aí no Brasil, tá? Em especial na periferia das grandes cidades do país. Algumas especificidades aí relacionadas ao basquete. O que tem aí?
Então é uma manifestação que foi criada aí através de relações sociais entre comunidades que não tem aí oportunidade de fazer a prática esportiva. Hoje em dia a gente não tem só o basquete, a gente tem diversas outras práticas corporais, né, que estão sendo democratizadas a todos nós. Graças né? a Deus aí o esporte está muito bem difundado. Hoje você consegue praticar diversos esportes. Ah, professor, só jogo futebol. Tem futebol, só jogo vôlei, tem basquete, tem handebol, tem natação. Então está bem difundido aí a maioria dos esportes. Hoje não tem desculpa para dizer assim, não quero praticar, não gosto de nenhum. Tem vários para você escolher. Tem para todos os gostos. E esses elementos que configuram esta manifestação, caríssimos, eles refletem aí vários sentidos, vários significados aí, que influenciam na tomada aí de consciência por parte aí de diversos jovens praticantes, que na maioria eram negros, né? O basquete de rua aí pode ser classificado como uma atividade de lazer e vem aí ganhando espaço também nos clubes e nas escolas. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ver as escolas abertas aos finais de semana para as práticas corporais, não só aí do basquete. Exatamente. Então, mais um pouquinho do basquete de rua, né? Que é uma atividade de resistência social e cultural. Contribui aí para outras possibilidades de tomada de consciência sobre o mundo em que ele é inserido. Então, ele traz aí um cunho bem social, o basquete de rua, tá? E é bacana você pesquisar mais sobre isso também. Então, promovido, né, dentro de suas tribos e associações, atividades de socialização do conhecimento de forma crítica e prazerosa, como música, a arte e a dança também. Muito bem, muito bem. Dentro dessas tribos urbanas, a gente vê muita ligação com o quê? Com a adolescência, né? E aí é importante a gente ter aqui algumas reflexões importantes e a gente poder citá-las aqui. Então, a adolescência, ela é uma fase assim de explosão aí dos nossos hormônios, das nossas ideias, da produção social, da produção cultural, né? Nossos desejos e anseios surgem nessa fase. A rebeldia, mamãe não te amo. Ama sim. Cada contexto sócio-histórico aí define uma pauta, né? De expectativas e concepções aí sobre a adolescência e sobre o adolescente. E aí, as tribos urbanas, elas vão configurar aí importantes contextos aí de desenvolvimento aí social nessa adolescência e podem auxiliar nos processos de socialização do adolescente contemporâneo, que a gente sabe que hoje, né, muitos dos nossos jovens, eles estão muito isolados. É verdade. É aquela conexão com o mundo, mas o conectar com o perto ali, com o colega que está perto, Na tá vida ficando real. cada vez mais difícil, né? Na vida real, né? Sair um pouco mais das telas e vivenciar aí esse contexto, tá? Que fatores são esses, prof? Então tem fatores bem determinantes aí na adolescência, que são aspectos fisiológicos, sexuais, afetivos, sociais, políticos e institucionais. Também aspectos religiosos, de gênero, a posição na família ali e a inserção de classe. Então, cada um desses diferentes processos, eles intervêm, né, na demarcação do intervalo entre o término da infância e a entrada na vida adulta. Então, você passa aí por toda essa complexidade aí que é a adolescência, pensando numa fase complicada, menino. E aí, para poder chegar na vida adulta. Mas você vai superar, tá? Fique tranquilo. Tranquilo, tranquilo. E aí, a gente agora já chega com um momento tão aguardado dessa aula, que é o nosso momento exercite-se mais, exatamente, porque a gente já entendeu que você, caríssimo estudante, já faz aí uma prática corporal. E a gente só vem aqui para reforçar aí. Você já tem essa consciência aí de bem-estar, de busca pela sua saúde, pela busca da saúde do seu entorno. Então, a proposta de hoje, olha só o que nós temos aí. Eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui essa tela. Abre aí, diretor, essa tela para a gente olhar de pertinho. Muito bem. A ideia aqui é a gente descobrir qual é a sua tribo, né? O nome da atividade se chama Minha Tribo. A gente viu aí uma diversidade muito grande. Diversidade aí dos nerds, né? Dos corredores.
dos leitores, dos dançarinos, dos punks, até capoeirista, né, prof? Nossa, olha que legal, eu fui dessa tribo um dia, hoje eu não sou mais. E aí, o que nós vamos fazer como prática para hoje, caríssimos estudantes? A ideia é o seguinte, que vocês vão aí produzir um cartaz, tá? Um cartaz identificando qual é a sua tribo, tá? Qual é o grupo que você pertence? Ah, prof, o grupo que eu pertenço não foi falado nessa aula, mas eu gostaria de mencionar. Então, produz um cartaz aí. Prof, mas eu vou fazer sozinho, sozinha? Não, você pode fazer junto com a sua turma. Aproveita esse momento já para construir, iniciar aí esse cartaz. E aí você pode separar diversos materiais para construir aí esse cartaz. Você pode ilustrar ele com imagens, com fotos, com desenhos. Fica à vontade aí, tá? E você vai trazer informações que são pertinentes a eles. Então, você pode trazer características desse grupo ou desses grupos, né, que vão ser mencionados. Vamos dizer que esse cartaz, ele corresponde aí ao grupo 1. O grupo 1 tem lá o José, a Maria, o Felipe, a Fernanda, a Beatriz e o Carlos. Então, esses 6, 7 estudantes aí vão fazer um único cartaz, né? Vão fazer um único cartaz aí e vão poder explanar e contar um pouquinho, identificar aí como é as características de cada um de vocês, da tribo que vocês pertencem. Ah, minha tribo é a tribo dos nerds, porque nós gostamos de leitura, nós nos reunimos aí todos os finais de semana para ler um capítulo, para ler um livro, para contar história. Tem grupos assim também. Ah, não, o meu já são dos skatistas. A gente vai lá para a pracinha, vai dar um rolê, ou andar de patins. Ou não, prof, minha tribo é a tribo que gosta de cavalgar. Nós gostamos de cavalos. E a gente reúne uma galera aí de uns 10. Então, você vai mostrar aí as características. E aí, você seleciona de forma cuidadosa todas essas informações, tá? Esse conjunto de informações nesse cartaz. Utiliza-se de desenho, de recorte, de acessórios, de detalhes que você achar muito importantes, tudo bem? Certinho? E aí, caríssimos, eu quero ver esse cartaz. Se você quiser também tirar uma foto, vem aqui com a gente. Isso, se você quiser tirar uma foto mostrando como é que é a tua galera, como é que é a tua tribo, o teu grupo, a gente vai ficar muito feliz em conhecer. Pode ser da tua turma, pode ser das tuas amizades, né, prof? Pode. E aí você pode dizer, professora, eu não tenho tribo nenhuma. Tem sim, procura o que você acha. A tribo do lado de casa. Isso, pode ser dos seus amigos, dos seus familiares, a galera que assiste determinado desenho ou filme, ou que gosta daquele tipo de desenho lá. Ei, quem que assiste esse desenho tal? Se ninguém é de uma tribo, a gente pode ser a tribo do desenho. Do gamer. Pode ser a tribo do videogame, do game. Então, pode criar aí a sua tribo, não tem limite, não tem expressão que não possa, tá? Lembrando aí da diversidade e da inclusão. Então, você pode ser até aquele cara que, a pessoa que faz parte do grupo da igreja, que estuda aqui comigo. Pode ser também o que gosta de cantar, né? Legal. Os que cantam no chuveiro. Então, tem muitas tribos aí que você pode estar participando. Isso, professor, eu sou de todas. Então, ajude em todo mundo e escolha uma para você, tá? Tá certo. E aí, pra gente fechar essa aula de hoje, a gente traz mais uma mensagem, olha só. E essa mensagem também está relacionada em grupo, né? Então, o que diz? Diz o seguinte, que cada tribo, ela tem a sua própria estética. Ela tem a sua própria música, os seus valores, é uma palavra importante, valores, tá, gente? Contribuindo aí para a diversidade cultural. Olha a palavra de novo, prof. Diversidade cultural. Diversidade Não dá para esquecer, hein? Né? Nas cidades. Então, caríssimos, vamos lá, prof, nas duas últimas linhas? Aproveite para fazer parte da tribo os mais saudáveis. É isso aí, tá bom? A gente conta que você faça parte dessa tribo porque nós já fazemos. Quer fazer parte com a gente? Então cola aí na gente. Não é isso, prof? É isso aí, tá? Então, a tribo dos mais saudáveis é a que a gente mais quer criar, tá bom, gente? Gente, eu acho que chegou aquele momento que você não gosta, que eu não gosto, que a prof não gosta. Ah, que pena.
mas a gente fica muito feliz que vocês estão realizando nossas práticas, estão trazendo novas sugestões, estão nos enviando aí os registros da turma, a gente está conhecendo aí muita gente bacana, muita gente esperta, inteligente, né, por todo esse estado de Rondônia, de Extrema a Vilhena, e isso está sendo muito bacana, está sendo muito importante. Continue dessa forma. Prof, muito obrigada, somos muito gratos aí pela tua participação, tá? Muito carinho, muita dedicação aí por essa turma, pela gente, muito respeito, e o nosso carinho também é recíproco a cada um de vocês, até arrepia aqui, tá? E é de verdade, tá? Carinho é recíproco, é muito verdadeiro. Contamos com vocês em todas as aulas, ok? Gente, grande abraço, professores e alunos. Até a próxima, tá bom? Beijo.